Muito boa noite, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos ao Tudo Mastigado. Eu sou Lucas Paulino, professor de Geografia e Atualidades. Nos últimos encontros, lá na semana passada, não sei se você lembra. Se você não viu, dá uma olhada aí no nosso canal para ver os nossos últimos encontros. A gente estava tratando sobre cartografia. A gente começou tratando um pouquinho sobre as dinâmicas relacionadas aos fusos horários, como fazer aquelas continhas muito agradáveis. E prosseguimos falando um pouco dos elementos históricos e obrigatórios dos mapas, de como eles são construídos. E hoje, para concluir essa amável parte de cartografia, a gente precisa continuar debatendo um pouquinho como que se estrutura o funcionamento dos mapas. Para falar um pouquinho do funcionamento dos mapas, a gente tem que lembrar: o mapa, ele é uma representação da realidade. Uma representação. Ele não necessariamente precisa ser fiel. Se eu quiser representar algo que não seja correspondente à realidade, eu posso produzir um mapa que não represente a realidade de forma fiel. Gente, então, falar sobre mapa é falar sobre uma estratégia que, querendo ou não, estabelece relações de poder. Então, gente, tratando um pouquinho acerca dessa dinâmica de cartografia, a gente tem que lembrar que os mapas eles são feitos a partir de técnicas específicas, a partir de algumas projeções. E cada projeção vai trazer uma característica específica para a gente. A gente vai ter, como a primeira projeção e a mais utilizada, a projeção cilíndrica. Todas as projeções elas vão manter algum tipo de relação com a gente pode falar com uma figura geométrica. No caso da projeção cilíndrica, eu vou ter um cilindro envolvendo o planeta Terra. E a partir desse cilindro, eu vou ter uma planificação da realidade. Então, os mapas de projeções cilíndricas, eles ficam da seguinte forma. Eles vão trazer para a gente um retângulo. Nas projeções planas, eu vou ter um plano tangenciando o planeta Terra. Os mapas de projeções planas, eles vão ficar da seguinte maneira. Vão ficar circulares, beleza? E a nossa projeção cônica, a gente vai ter um cone envolvendo o planeta Terra. Então, os mapas gerados a partir de projeções cônicas vão gerar imagens que são da seguinte característica. Galera, dá para perceber que aqui a gente está fazendo o quê? A gente está pegando uma forma geométrica e está abrindo. Então, cada um desses mapas vai trazer para a gente um tipo de característica. Os mapas de projeções cilíndricas, eles vão ter paralelos e meridianos que se cruzam. E esses paralelos e meridianos que se cruzam vão formar ângulos de 90 graus. Aqui no nosso caso da projeção plana, eu vou ter os meus paralelos formando círculos que vão se distanciar a partir do ponto central de tangência. E os meus meridianos vão ter um formato radial. Na minha projeção cônica, eu também vou ter paralelos e meridianos que se cruzam, mas não necessariamente eles vão formar ângulos de 90 graus. Então, a partir disso aqui, a gente começa a perceber que alguns mapas vão ser melhores para usos específicos. Exemplo, os mapas cilíndricos,
eles vão gerar uma maior possibilidade de localização, por conta dos seus ângulos serem mais precisos. Só que, gente, essas projeções, elas vão ser utilizadas para trazer para a gente uma perspectiva da relação de visão do mundo. O que é isso? Cada autor vai trazer uma perspectiva de pensamento, vai trazer um objetivo claro e específico. Vamos pensar, o Lucas é um brasileiro, e ele é um brasileiro que quer produzir um mapa que retrate o Brasil de forma a determinar que o Brasil tem uma relação de sobreposição sobre o mundo. Então, o Lucas vai produzir um mapa no qual o Brasil seja o centro do mundo. Isso é um mapa errado? Não. Isso é um mapa que vai trazer uma realidade diferente. Só que todo mapa, gente, ele vai tentar planificar. Vai tentar planificar a realidade. Só que a realidade, ela não é planificada. Então, todo mapa, ele acaba trazendo distorções em algum aspecto. E falar em distorção, a gente está falando em distorções que podem ser geradas de forma proposital. Então, sempre lembrando, o mapa, ele traz, querendo ou não, uma realidade de relação de poder. Então, falar em projeções, nós temos 3 projeções principais, ok? A nossa primeira é a projeção conforme. Gente, a projeção conforme, ela vai trazer distorções em 2 fatores. Vai distorcer a distância e a área. Então, os continentes não vão ter as suas distâncias preservadas e não vão ter as suas áreas preservadas. O que vai ser preservado quando eu tenho um mapa de distorção conforme? Gente, eu vou ter, nesse tipo de projeção, a manutenção da forma. Então, o que é que vai ser mantido, gente? A forma dos continentes, o formato, o desenho, beleza? Além das conformes, eu vou ter as equidistantes. Nas equidistantes, eu vou ter a manutenção de qual aspecto? As distâncias. Se as distâncias elas são mantidas, fiéis à realidade, o que vai ser distorcido? A forma e a área. E nas projeções equivalentes, gente, a gente vai ter uma equivalência das áreas. Vamos ter manutenção. Então, se eu quero fazer um mapa do qual eu quero extrair uma realidade fiel no quesito distância, eu faço um mapa equidistante. Se eu quero extrair uma realidade fiel no quesito forma, eu faço um mapa conforme. E se eu quero extrair uma realidade fiel no quesito área, eu faço um mapa equivalente. E a partir daí, a gente vai conseguir estruturar relações a partir dos mapas que consigam transmitir para a gente um objetivo específico. A partir disso, gente, a gente começa a entender como que os mapas são produzidos. Qual vai ser a linguagem que eles devem expressar? Falando em linguagem, em objetivo de mapas, a gente tem 2 mapas que são muito importantes dentro das nossas provas vestibulares. 2 projeções, que são cilíndricas, projeções que vão trazer para a gente uma realidade planificada, retangular da realidade. Só que essas projeções elas tinham objetivos específicos.
No século XVI, um cara chamado Mercator, ele vai produzir um mapa onde ele vai se utilizar desses fatores de distorção para aumentar as latitudes extremas. Opa! O que é latitude mesmo? Latitude é a distância de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador. Então, se a latitude extrema ela está distorcida, eu estou falando que os países, as áreas continentais que estão próximas aos polos, aos pontos extremos do planeta, elas estão distorcidas. E com isso, eu tenho alguns países que vão começar a ficar maiores do ponto de vista simbólico. A gente está falando em uma representação que não necessariamente é fiel. O que vai acontecer? O Mercator, ele não vai levar em consideração o quê? A proporção das áreas. Então, no mapa de Mercator, por exemplo, a Groenlândia, que fica no extremo norte do planeta, ela vai estar maior que o continente africano. O que, na prática, não é uma verdade. Se você pegar a Groenlândia inteira, ela cabe dentro da África e ainda sobra a África. Para contrapor isso, pegando essa visão de Mercator, que é uma visão que vai trazer um certo ponto de vista colonial, gente, um certo ponto de vista de tentar demonstrar que os países que são imperialistas, que os países que são colonizadores são superiores, são maiores, vai surgir um cara no século XX que vai trazer uma ideia terceiro-mundista. E falar em terceiro-mundismo, gente, é falar em um momento específico da história onde estava rolando uma série de tretas que fez surgir uma galera que falava assim, peraí, tá todo mundo brigando aí, mas ninguém tá dando ideia para mim. Durante o século XX, vai acontecer um processo histórico chamado Guerra Fria. Na semana que vem, a gente vai conversar um pouquinho mais detalhadamente sobre a Guerra Fria. Só que o que eu quero que você saiba sobre a Guerra Fria? A Guerra Fria foi um período da história onde Estados Unidos e União Soviética brigavam em todas as esferas para decidir quem seria a principal potência hegemônica. O que rolava era o seguinte: dentro dessa Guerra Fria existia um grupo de países que não queria se alinhar nem aos Estados Unidos, nem à União Soviética. Existia uma galera que estava falando assim, beleza, vocês estão brigando aí para ver quem vai mandar no mundo, mas eu quero formar um país que seja meu de fato. Eu quero deixar de ser colônia. E aí eu estou falando de movimentos que buscam a descolonização afroasiática. Essa galera que se reúne em 1955, lá na Conferência de Bandung, eles vão formar o movimento dos terceiro-mundistas. O que é esse terceiro mundo? O terceiro mundo é uma galera que não está alinhado nem aos Estados Unidos, que é o primeiro mundo, que carrega o capitalismo, nem à União Soviética, que carrega o socialismo e que forma o segundo mundo. Então, o objetivo central dessa galera é: a gente precisa criar uma visão de mundo que expresse a nossa realidade. E expressar a nossa realidade é fazer um mapa que consiga mostrar de fato que a Europa não é o centro do mundo. É mostrar um mapa que consiga mostrar de fato que a África é gigantesca e a Europa é minúscula. Então a gente precisa mudar o simbolismo. Então vai surgir um rapaz chamado Peters. E o Peters, ele vai fazer uma projeção, ele vai fazer um mapa que vai trabalhar com a equivalência das áreas. E aí a gente percebe algumas coisas. Se Mercator trabalhou com a forma, gerou mapas que eram bons para navegação, o Peters vai trabalhar com a área. E com isso a gente vai ter uma mudança de simbolismo. A gente vai perceber que o mapa de Peters, ele vai ter nas regiões equatoriais o seu desenho das suas áreas gigantesco. Algo que foge da normalidade dos mapas da época, tentando mudar a relação simbólica das relações de poder. Galera, conversado isso, a gente precisa agora partir para resolver algumas questões. Vamos aqui para a nossa tela, olha só.
Trouxe essa questão aqui. Questão 1. Ele vai trabalhar com a gente. Ao lado, é reproduzido um mapa mundi na projeção de Mercator. Se você perceber aí, nesse mapa eu vou ter uma Groenlândia extremamente distorcida e uma África extremamente pequena. Olha só, é possível afirmar que, nesta projeção, os meridianos e os paralelos não se cruzam formando ângulos de 90 graus. Olha este mapa. Um ângulo de 90 graus é um ângulo reto, pelo amor de Jesus. A gente vai ter aí, nesse mapa, ângulos de 90 graus? A gente vai ter ângulos de 90 graus aí de sal e de doces. O que não falta aí é ângulo de 90 graus, então já não pode ser essa afirmativa A. Olha B. Os meridianos e paralelos se cruzam formando ângulos de 90 graus. Até aqui, tudo certo, tudo justinho. O que distorce mais as porções terrestres próximas aos polos e menos as porções próximas ao Equador. O que ele falou? O mapa foi produzido para mostrar que as latitudes extremas elas são maiores e simbolicamente mais poderosas. Nosso gabarito aí vai ser letra B. Vamos comentar aqui a letra C. Olha só. Não há distorções nas massas continentais e os oceanos em nenhuma latitude, possibilitando o uso deste mapa para a navegação marítima até os dias atuais. Gente, o fato dos ângulos formarem 90 graus é um fator que possibilita uma navegação boa, porque esses ângulos retos eles vão aumentar o potencial de precisão na hora que o navegante for utilizar a bússola. Mas a questão é, ele fala que não há distorção nas massas continentais e as latitudes extremas, elas estão extremamente distorcidas. O que vai ter preservado aí nesse mapa são as formas, beleza? Agora, nossa questão D aqui, os meridianos e os paralelos se cruzam formando ângulos perfeitos de 90 graus. O que possibilita a representação da Terra sem deformações. Gente, um comentário rápido. Vem aqui para o quadro. Quando a gente fala no planeta Terra, a gente tem que lembrar que a Terra ela não é uma esfera regular, tá bom? A Terra ela é um geoide. O que é isso? Ela é uma esfera amassada. Então, sempre que a gente tenta planificar essa esfera amassada, a gente vai ter distorções. Então, esse item D aí também é um item errado, ok? Vamos fazer mais uma questão? Volta aqui para a tela com a gente. Galera, questão 14. A cartografia veio acompanhando a evolução técnica da humanidade. E o mapa foi se impondo como um instrumento capaz de reunir informações úteis ao homem para fins diferenciados. A respeito do uso do mapa, é correto afirmar que a curva de nível é uma linha que no mapa liga pontos da mesma amplitude térmica. Seu traçado permite identificar os domínios das massas de ar. Espera aí, olha só, vem aqui para o quadro. Quando a gente fala em curva de nível, gente, a gente está falando em um tipo de representação gráfica que não vai trabalhar com a questão temperatura, tá? Falar em curva de nível, a gente está falando em um tipo de representação gráfica que trabalha com a variável relevo. A curva de nível, ela vai trazer para a gente diferenças de altitude. E essas diferenças de altitude, elas vão ser planificadas a partir de um perfil topográfico. Olha só, essa linha significa 100 metros de altitude. Essa, 200. Essa, 300. E aqui, 400. Agora, essa aqui vai ser 100, 200. 300, 400. Como que a gente vai fazer para planificar isso aqui? A gente vai fazer aqui, ó,
400, vamos pegar aqui 300, 200 e 100. Se a gente traça uma reta cortando isso aqui, o que vai acontecer? Olha, essa reta aqui, ela começa no 0, chega no 100, anda um pouquinho, vai para 200, outro pouquinho para 300, um outro pouquinho vai para 400. Depois vai fazer o quê? Vai descer. Vamos apagar esse restinho de quadro aqui. Agora nós temos um intervalo aqui próximo da nossa latitude 0, ok? E depois voltamos a subir. Então a gente percebe aqui que a gente tem dois morros. Gente, isso aqui é uma representação de curva de nível. A questão falou que a curva de nível vai trabalhar com amplitude térmica. Nada a ver. Amplitude térmica é a diferença da temperatura máxima para a temperatura mínima, o que não tem nenhuma relação com o debate do item. Vamos voltar aqui para a tela. O planisfério de Mercator é o mapa mundi usado como padrão nos livros e atlas, porque ele representa com maior objetividade a constituição geomorfológica do planeta. Gente, geomorfologia é o estudo das formas da Terra. E falar em estudo das formas da Terra é falar em relevo. Esse planisfério aqui, olha só, ele vai expressar algo sobre relevo? Sobre diferença de altitude? Não. Então, esse item também vai estar errado. Olha C. O planejamento territorial com base em informações geoprocessadas visa reduzir a ação da fiscalização do Estado sobre questões ambientais e a propriedade privada. Gente, vou aconselhar vocês, não façam esse teste, tá? Porque sabe o que vai acontecer? Se você fizer qualquer alteração no seu imóvel e não avisar o Estado, você vai ter um aumento no seu imposto. Porque o Estado ele tem informações geoprocessadas que vão servir para quê? Para inferir, para trazer informações que sejam precisas sobre esse aspecto, sobre fiscalização. Então, se você fizer alguma alteração, avise o Estado. Conselho. Letra D. Os mapas que utilizam escalas pequenas permitem uma representação mais detalhada da realidade enfocada. Olha só, presta atenção nisso aqui. A gente sabe que a escala ela vai fazer uma representação entre o real e o gráfico. Então a escala ela vai trazer a proporção de quanto que o nosso gráfico reduziu a realidade. E a gente sabe que a escala ela pode ser gráfica ou ela pode ser numérica. Quando a gente fala numa escala numérica, por exemplo, 1 para 100 mil, isso quer dizer que a nossa realidade foi reduzida 100 mil vezes. Agora, 1 para 10, isso quer dizer que a nossa realidade foi reduzida 10 vezes. O que é uma escala grande e o que é uma escala pequena? Uma escala grande é uma escala que vai gerar um resultado pequeno. Um resultado grande, perdão. A escala grande, então, ela vai trazer para a gente o quê? 1 para 10, vamos pensar. A realidade está reduzida 10 vezes. Se a realidade está reduzida 10 vezes, eu consigo ver mais detalhes do que numa realidade reduzida 100 mil vezes. Então, isso traz para a gente alguns fatores. Se eu consigo ver mais detalhes, isso significa dizer que eu peguei uma área menor. Se eu consigo ver menos detalhes, eu consigo ver uma área maior, beleza? Gente, olha só o que o item trouxe aqui para a gente, voltando aqui para a tela. Os mapas que utilizam escalas pequenas permitem uma representação mais detalhada. Não, gente, é justamente o contrário, ok? A nossa letra E, que é a única que sobrou para ser certa. A indicação da escala é utilizada
A indicação de escala utilizada é indispensável para a leitura adequada de produtos cartográficos. O que é isso? Ele falou que a escala é um fator fundamental para você saber de forma um pouco mais precisa o quanto que o produto que está sendo reduzido, ele está sendo fidelizado. Gente, voltando aqui para o nosso quadro, um beijo, um abraço, já já a gente volta e no nosso próximo encontro aqui depois da big aula do Kevin, a gente vai começar a tratar temas um pouquinho mais polêmicos. Então, não deixe de acompanhe aqui o nosso canal, veja o nosso material e é isso. Beijos, tchau.